O que falta para a seleção brasileira voltar a ser aquela seleção brasileira? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso, então vem com a gente! Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, meus peritos, beleza? Eu sou ele, Eu sou o Carlos Drummond de Andrade, Carlos Drummond, o poeta. o poeteiro. Eita! Mas o que acontece com a nossa seleção brasileira, Eduardo? Bom, Pelo amor de Deus, o vamos que foi esse jogo aí de sábado? Bom, antes de tudo, vai lá no Gold Video todos os dias. Vai no nosso grupo do Telegram também. A gente conseguiu arrumar tudo o negócio da rifa. Vai Agora sair estamos já. só na burocracia de site entrar no ar, né? Domínio, tá tudo certo. Sim. Agora, beleza, é só entrar lá. E calma, você tá lá no grupo. Cadê o link? Exato. Quando sair, a gente vai Na avisar. hora que sair, a gente vai avisar bastante lá. É, então fiquei tranquilo. E aqui tá bom? também. E aqui também. Vai ser tipo de um dia pro outro, gente. Não, vai ter. É loteria federal, gente. É tranquilo. Não vai, Tá bom? tipo, opa, acabou. Não. É. Se fosse ótimo, mas não vai. Não vai. Então vamos lá. Beleza? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a seleção brasileira. Vamos lá. Primeiro, o Brasil enfrentou o Marrocos num amistoso lá em Marrocos. Exato. Foi um Perdeu. amistoso que era muito mais importante pro Marrocos, porque foi tipo a Argentina. Foi campeã do mundo, foi lá jogar diante da sua torcida na festa e tal. Pro Marrocos também, que foi a maior campanha de um time africano na história das Copas. Sim. Então, tinha um peso meio, parece um gostinho gostoso É. de jogar pra sua torcida. Então, eles iam pra cima mesmo, tentar vencer com tudo. E outra, a gente tem que entender. A gente reclamou, passou o ciclo todo reclamando que o Brasil não enfrentava seleções fortes. Aí usar esse argumento com a seleção de Marrocos não cola. A seleção de Marrocos é uma seleção forte hoje. É um time bom, tá? Tem grandes Deu jogadores. muito trabalho na Copa do Mundo, né? Bufal, Goleiro NC. bom, apesar do frango. Mas Ziyech, Hakimi, Mazraoui, né? Tem um time muito bom, né? Onari. Não é da primeira prateleira. Não, Onari, Anrabá, mas é um time bom. É um time Ah. bom, é um time que ficou em quarto lugar na Copa do Mundo. Então, é uma seleção forte. O Brasil, obviamente, foi com um catado, entre aspas, né? Foi um catado. Mas foi o Ramon como técnico, interino, Tapa buraco. né? Essa primeira convocação, gente, não valeu nada, a gente falou aqui. É. Ia chamar aí, a gente ia reclamar que foi um catado mesmo, levou um monte de cara. Yuri Alberto, por que levou o Yuri Alberto? Eu gosto do Yuri Alberto Cortinas. Sim. Mas a seleção não dá, né? Rony Rústico, eu gosto do Rony Rústico. Sim. No Palmeiras. Não, mas aí até fiz o pós-jogo aqui, falei até da troca de posição entre o Rony e o Rodrigo, que não faz Não. o menor sentido. O Rodrigo, preferencialmente, ponta. O Rony tá jogando... Tá indo bem de centroavante, De fazendo gol de centroavante. cabeça pro Palmeiras. Aí o Ramon faz o quê? Bota o Rodrigo de 9 e o Rony de ponta. Pô, meu irmão, aí você... Aí né? você quebra o... Aquela insistência no Andrei, que aí a gente já sabe, contando minutagem pra seleção brasileira pra que poder vai ir pra Inglaterra. pontuar pra jogar fora. É, aquela coisa Tinha toda. muita gente na frente do Andrei ali, É. porque o Andrei jogou na Série B pro Vasco. Com todo respeito, muito Não, talentoso. é muito bom, promissor, provavelmente vai estar nesse ciclo. Mas João Gomes e o Pode André estar. sentados no banco nem saíram. Exato. Não jogaram um minuto. Então, a gente vê, eu acho que sempre teve, né? É. Supostamente. É. Sempre Ele é teve nem esse o Ramon, negócio hein, cara? De levar jogador meia boca, que não é o caso do Andrei, pra Não. seleção, pra o cara poder atuar lá fora. O Afonso Alves foi isso aí também. Mas Foi, enfim, opa. beleza, né? O jogo em si, Marrocos mereceu vencer, jogou melhor. Eu assisti lá no canal do Galvão Bueno. Foi Canal gostoso? jogou muito gostoso. O Felipe Neto falou muito lá. Falou umas coisas, umas groselhas, mas de Mas ele boa. fala do meio do jogo ou no intervalo? Não, só em chamadas do Galvão mesmo. E o Casagrande só falou de futebol, meu irmão. Só Ó, falou de futebol. será que ele- A única hora que ele falou de alguma coisa política foi do caso do Hakimi, mas ali era bola levantada pelo Galvão. Tá, beleza. E o Zico também, que é um maestro sensacional. Pô, querido demais. O Galinho de Quintino. Gosto Proibiram bastante. o Arnaldo, né? O Arnaldo não pôde, ele tinha um compromisso lá também. E falaram ele que tem era um contrato, da né? Globo também. Tem um contrato que não O pode. Galvão pode e o Arnaldo não pode. Mas é contrato, né, meu irmão? Então ele tá recebendo ainda. Ele que parabéns. aposentou? Arnaldo, Olha, você tá Arnaldo. Parabéns, Arnaldo. Esse é o meu homem. Bom, mas qual é a parada? A gente vai tentar levantar uma coisa que tá pegando em seleção brasileira, que eu acho que é uma coisa chamada identidade. Por quê? Identidade é o seguinte: quando a gente estava crescendo, a nossa geração, somos os millennials, né? Somos os millennials. A nossa geração estava crescendo, a gente tinha uma identidade com a seleção brasileira. O que queria dizer? Não é milênio não, gente. É antes do milênio. Antes é o quê? Puta Geração merda. Y. A gente é centennial. É centenários. A gente é geração Y. Mas enfim, a gente é a geração que criou as próprias profissões. É verdade. Geração Y. Mas enfim, a gente tinha uma identidade. Porque a gente crescia, eu cresci, o Rafael cresceu, vendo assim: o Brasil tem o quê? Bebeto e Romário.
Dunguinha. A gente sabia quem tava ali. Eu odiava o cara do time Sim. rival, mas eu gostaria de ver ele jogando na seleção. Sim. Era Então, a chance de você torcer pro cara que você odiava fazer gol do seu time, Exato. torcer na seleção. exato. A gente tinha essa Era coisa. outra visão também. Né? A gente tinha muito mais essa coisa de torcer pra seleção brasileira, que foi se perdendo ao longo do tempo, diferente do torcedor argentino, que torce pra Argentina como se fosse um time. O argentino torce pra Argentina como se fosse um clube, É que o brasileiro torce mais na hora de Copa. Eu mesmo sou um desse. né? Argentino Esse não. jogo bosta até Copa do Mundo, eu vejo, mas... Não, agora, não é porque a Argentina ganhou a Copa não, mas eles sempre torceram muito melhor que a gente. Muito. Tá bom? Outra coisa, outro ponto que eu acho que pega. Liderança. Eu acho que o Brasil muitas vezes é um time sem liderança. Não que não tenha líderes. Por exemplo, o Casemiro é um líder. É. Né? O Neymar é um líder. Marquinhos, é. O Marquinhos é um líder. Mas eu acho que Não tem um. não tem um Dunguinho. E estilo. Estilo de jogo. Por quê? Qual que é a mística da seleção brasileira? É um time que joga bonito. É o time que tem um futebol envolvente. É o time que tem o jogo. Aquela merda de, o DNA Santista. Só pode atacar. Ah, sim, mas eu aquele digo- negócio que... Mas, por exemplo, Mas Holanda. A Holanda tem um estilo. faz tempo que não é mais. Né? A Holanda tem o estilo dela, você fala. Tá. A Itália tem o estilo dele. Tem aquele estilo retranca, defesa e Mas o tal. Brasil já tá nessa aí que não sabe nem qual que é mais o estilo. Então, assim, eu acho que ficou uma repetição de técnicos do mesmo estilo o tempo inteiro. Dunga, né? O técnico gaúcho, né? Eu tenho nada contra técnico gaúcho. Não, mas também. a escola gaúcha. Mas assim, é uma insistência numa escola que se repete há muito tempo. E isso talvez possa ser prejudicial num contexto geral para a seleção brasileira. E tem as carências do time, principalmente laterais e a criação, o meia. Porque, cara, de verdade, Se depender do Paquetá, nós tá fudido. eu não acho o Paquetá ruim de bola, Não. mas ele ser o principal meia da seleção brasileira pesa. Ainda não tem o punch. Porque o que acontece? O Paquetá, hoje, ele é meia de um time 18º lugar na Premier League, que é o West Ham. Tá lutando pra não cair pra segunda divisão. O Paquetá está nesse time. Onde o Paquetá jogou bola? No Lyon, na Europa? No Lyon. No Milan e no West Ham, ele simplesmente não joga bem. Tá bom? É um fato. Não estou dizendo que ele é ruim, porque tem muitos caras que... fala do Rodrigo. Não, ele é Gente, bom, pô. de verdade... Não é porque eu sou santista não, mas não dá pra comparar o Rodrigo com o Paquetá não. Não. Em termos de carreira. Jogo de Europa ainda é um menor. Mas o Rodrigo é reserva no Real Madrid. No Real Madrid! Mas ele é super importante em vários momentos. grandes do Decidiu Real o Madrid. jogo pra caramba! O Real E Madrid muitas já vezes foi campeão titular. da Champions por causa do Rodrigo. Muitas vezes titular. Então não tem comparação entre os dois. Não é nem a mesma posição. Mas é muito assim. Você é santista. Por isso que você Mas passa a pano. participação do Rodrigo em jogos grandes foi muito maior. O Paquetá que jogou grande fez na Europa. Esse que é o ponto. E outra, e não é nem a parte aqui, ó. O Rodrigo nem é meia. O Paquetá é meia. O Brasil tem uma carência nessa posição. Faz tempo No setor de criação. Tanto que o Neymar passou a ser esse cara. Inclusive no Paris Saint-Germain. Inclusive, quem você fica aí falando pro Neymar aposentar, você já viu que se aposentar, meu irmão, é um time como um zaço, hein? É uma liderança que precisa ser. Porque assim, ó. Por exemplo, Vinícius Júnior. Pode odiar o homem. Pode. Mas sem ele, o Brasil, que já é um time bem mais ou menos, fica bem mais nivelado. Uma coisa do Paquetá, o Neto, na transmissão da Band, falou: minha mãe rouba a bola do Paquetá. Neto e Denilson, ó. Eu vi, eles fizeram. Não fizeram as paradas, foi lá no dono da bola, os dois. Conversou, tá certo. É o mínimo, né? Pensaram, a gente vai trabalhar junto. É o mínimo. Pela Band. Tá certo. E é isso aí. Muito bem, a diretoria da Band mandou os dois falar: ó, você acerta, meu irmão. Lógico, pô. Tô pagando o salário dos dois, vocês vão trabalhar aqui, que vocês têm que dar lucro pra mim. Exato. Bom, esse setor de criação realmente é um grande problema e as laterais também. E a lateral, pra mim, é falta de observação. O Emerson Royal não jogou bem, né? Tem um canto da torcida do Tottenham que é muito legal. Emerson Royal, nosso lateral o lateral que não marca, que não ataca, é o nosso ponta latera. Tipo, é um negócio assim que eles Mas falam. tem hora que eles elogiam, tem hora que eles batem Sim. no Emerson Não, por exemplo, Royal. quando jogou contra o City, ele jogou muito bem. Aham. Mas nesse jogo do Brasil aí, era um latifúndio, era um buraco. E não é pro ataque, era tipo aquele lateral perdido no meio campo. E era Marrocos, hein? Era Marrocos. Que é um time bom, mas nada. Não, ele sofreu com o Buffal ali. O time mais ofensivo do universo. O Buffal deitou, né? E outra, lateral esquerda. Cara, você olha pra lateral direita, a gente tem o Wanderson pedindo passagem. Meu irmão, dá uma chance pro cara, Essa primeira convocação foi pra. né? Lateral esquerdo, o Caio Henrique tá pra se naturalizar espanhol. Já vamos convocar Já pra... podia ter Não, chamado agora. não, bota o Alex Telles, que não vai estar na próxima Não Copa. vai estar na próxima Copa. Entendeu? Mas é a gratidão que ele se machucou, ele perdeu a Copa. Mas você sabe que tem.
Sempre tem isso aí, essas merda, cara. Beleza. Agora a gente vai pro treinador. O que tá falando? A gente tava com o Ancelotti na cabeça. O Ancelotti falou, quero ficar no Real Madrid. Mas Só ele fala. tem que falar isso. Ele tem que falar isso, tá? É uma possibilidade? É. As outras possibilidades, uma delas é o Jorge Jesus. Ele inclusive falou, né? Quem não gostaria de ser técnico da seleção brasileira? Não, ele já tá né? falando direto. É um sonho. Se chamar, ele vai mesmo, cara. Só técnico do Real Madrid, do Barcelona. que poderiam dizer não. É. Já deu uma cutucada. Fernando Diniz, querendo ou não, cara, o Diniz tem muito. Tem lógico que tem suas. De doido eu meti um Diniz. Não, tem lógico que tem suas limitações. É lógico que é um técnico em processo de maturação de carreira. É lógico, a gente tem que entender. Brasil e França ia ser 5-4, não sei pra quê. Mas vocês ficam muito na. Ai, o Diniz não ganhou nada. O que o Dunga fez antes de ser técnico da seleção brasileira? Menor. Nada. Chegou lá, ganhou tudo, menos a Copa. Ele ganhou tudo. Ele foi muito bem, apesar de ter perdido pra Holanda. Que eu acho que foi o menor das culpas ali foi do Dunga. E todas as convicções ruins que ele teve em escalar jogadores. Mas assim, achar que isso é nossa, o Diniz não pode, é complicado. Guardiola, sim. Guardiola é um nome de sonho. Né? Aquela coisa, mas o Brasil tem que abrir, a CBF tem que abrir o bolso. Ó, meu irmão, quanto você ganha no City? Vou pagar o que você ganha aqui, vem aqui, você tá indo na seleção, você vai trabalhar menos? Em alguns momentos ele já disse até que gostaria e tal, mas tem que ele vai sair de um lugar que tá ganhando 30 pra ganhar 12? Exato. Só porque é a seleção? Não. E o Abel Ferreira, que é um nome muito interessante, cara. Eu encontro uma certa resistência de alguns setores aqui. Você sabe por quê? Cara, mas não faz sentido. Por que o Jorge Jesus seria muito bom e o Abel seria ruim? Porque se o Abel tivesse treinado o Flamengo, o lobby ia ser muito maior. É muito complicado isso, cara. É muito estranho. O Abel é chato. Mas é bom. Né? É chato por que ele é chato? Todo mundo no time gosta dele. O Jorge Jesus não era arrogante também nas entrevistas? Não, mas assim, você vê algum jogador do Palmeiras falando, nossa, o Abel? Não. O único jogador que teve problema com o Abel foi o Patrick de Paula. Que o futuro disse aí o que aconteceu. A gente entendeu o que aconteceu. O único. Então assim, todo mundo passou um cara extremamente grato, o cara é um puta estrategista, bom de grupo. Por que ele é um problema? Gente, e você tem a solução. Seleção brasileira não é que você apontar, olha, ele é técnico do Palmeiras, eu não quero ir na seleção porque eu sou Corinthians. Meu irmão, você tem que saber pancada das ideias, tá? Então assim, a CBF ela tem um trabalho muito complicado, porque ela precisa resgatar a relação do torcedor com a seleção brasileira. Isso aí eu acho que vai ser difícil. É difícil, é árduo, é tempo com tempo, é criar identificação. Os melhores vão estar jogando na Europa. Sim. Vou chamar só porque é aqui pra criar identificação. Se o cara que estiver jogando mais que o cara da Europa, você chama. A identificação não acho que é só por causa disso. O Ronaldo jogava na Europa e a gente tinha uma identificação com ele. O Everton tinha que estar na seleção ontem? Não. No sábado? Nada tá contra. Lá fazer o quê? Baita goleiro, goleiraço. Sim, mas tá fazendo lá o quê? Não vai estar na Copa, entendeu? Assim, você tem que pensar nessa coisa. Qual que é a gratidão pro Everton? Nada contra o Everton, hein? O Everton é um goleiraço. Mas aí ela tem que dar uma passada de mão na cabeça. E o Ederson teve caganeira, né? Aí então complicou. Mas, cara, falta muito. Tem que buscar uma identificação, uma liderança, um cara que vai herdar esse protagonismo do Neymar. Provavelmente é o Vinícius. Mas o Vinícius, pelo jogo, ainda não tá pronto pra isso. Os dois ainda vão ter que... Tem que alinhar muito. Talvez o Ancelotti seja o cara que enxergue melhor esse encaixe, porque no Vinícius ele encaixou demais no Real Madrid, né? Lembrando também que o Real Madrid, muitas vezes, em alguns momentos, o Real Madrid é um time que sofre muito e consegue as recuperações. Tem muito isso também, né? A gente sabe na última Champions League, o Real Madrid foi passando, foi peidando e passou. Com grandes arrancadas e tal, mas, né, ficando menos com a bola, tomando gols, virando jogos improváveis contra o PSG, contra o Manchester City, contra o Chelsea, tudo isso aconteceu com o Real Madrid e foi campeão, porque é o Real Madrid também. Então tem que levar isso em consideração também. Então a gente tem que entender um técnico que propõe um jogo, que queira vencer, que queira jogar bonito, e isso tem que envolver a seleção brasileira. Tem que fazer isso. Porque o torcedor está se descolando cada vez mais da seleção. E a CBF tem o maior produto do mundo ainda e não consegue trabalhar isso. E enquanto a gente fica com essa mística, somos 5 vezes campeões, somos os melhores. Não quer dizer nada. E olhando os outros evoluindo, jogando melhor, sendo futebol vistoso, jogando pra frente e tal, a gente vai só ficar olhando, enquanto os outros vão ganhar. E falaram que o Júlio César foi atrás do... Não, ele já falou que não. Falou que não tem nada a ver com isso. Ele falava mesmo, né? Mas enfim, né? Falou, parem de usar meu nome com isso, não tem nada a ver. Mas eu acho que pode conversar. Meu brother. Qual é o problema de conversar também? Como se fosse, nossa, meu Deus, é um absurdo. Nossa, ele conversou com o Jorge Jesus. Mas na minha escadinha é Ancelotti, Abel, Diniz e Jesus.
É lógico que o preferido seria o Guardiola, mas o Guardiola não vai o Guardiola vir, não vai. Eu ainda acho, pra mim, Ancelotti e Abel, na minha escolha, tanto faz. Tá bom? Tanto faz. É lógico que o Ancelotti é mais técnico. Quando eu falei assim, pra mim tanto faz. Você tá comparando. Não, gente. Não. É que o Jesus não é nem por porque ele jogou. Não, porque ele foi muito bem no Flamengo e depois do Flamengo. No Benfica ele pastou, no Fenerbahçe ele pastou, entendeu? Quem tá jogando bola é o Galatasaray, que tá E aí líder. tá em 2023, gente. Tá em 2019. Ele encaixou no Flamengo, tá bom? Comenta aí sua opinião, eu quero saber. O que você acha? Diz aí nos comentários. Faz o cocô, curte, comente, compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, queijo, até logo.